Já falei e não custa repetir que ninguém chega ao topo, ninguém se torna uma lenda sem uma resoluta determinação. E Mardoqueu é um exemplo de alguém provido desta determinação resoluta. Embora a minha ênfase seja na rainha Esther, porque com ela a gente traça um paralelo entre a rainha Esther e Maria Santíssima, a rainha de misericórdia, e além do fato que a rainha Esther é uma figura de Maria Santíssima, uma figura no Antigo Testamento. A Mariologia contempla isso facilmente e tranquilamente, convivendo com essa tipologia pacificamente. Como disse, embora o meu foco seja a rainha Esther, todavia, não podemos esquecer o contexto no qual a rainha Esther vai atuar. Não podemos esquecer daquele personagem que está diretamente ligado à rainha Esther para que ela possa conseguir, junto ao rei Assuero, a anulação daquele decreto exterminador. Então, sem dúvida alguma, precisamos dizer que Mardoqueu é o que havia de melhor entre o seu povo. Não é à toa que fala-se do dia de Mardoqueu. Sim, isso está previsto lá no Antigo Testamento. Havia o dia de Mardoqueu. Por que isso? Porque Mardoqueu, repetindo, era o que havia de melhor no meio do seu povo. Ele é o exemplo de alguém que tem uma determinação resoluta não para qualquer coisa. Não para qualquer fim, não para qualquer objetivo, não para qualquer meta, para qualquer sonho, sem se importar quantos ele vai tirar da frente dele da pior maneira possível. É um alguém que está focado em libertar, em salvar, em querer a vida do seu povo. E em função deste ideal coletivo, Mardoqueu, ele tem uma determinação resoluta. Ele é o exemplo de alguém que tem esta determinação resoluta. E a gente precisa colocar, devemos colocar essa resoluta determinação na nossa vida, diante dos nossos ideais, sobretudo se eles são ideais, são projetos pacíficos, que visam o bem-estar da comunidade, da sociedade. Se não tivermos, e isto vale para todas as áreas da nossa vida, até mesmo para as pessoas que querem fazer a maldade para as outras. Até a pessoa que quer cometer um ilícito, se ela de fato quer realizar, concretizar aquilo que ela planejou, que ela pensou, ela precisa ter uma resolução, uma determinação resoluta. Agora, você sabe que eu não estou falando disto. Mardoqueu, ele não abandonou aquela sua determinação de salvar o seu povo estava em perigo de extermínio. E ele, então, não abre mão daquela sua determinação de falar com a rainha. Ele não se deixou frustrar pelo decreto do rei Assuero. Mardoqueu, ele não se desestabilizou com aquelas palavras negativas, que não eram simplesmente agora palavras, era um decreto real, que devia cumprir-se, tinha dia marcado para que aquele extermínio acontecesse.
Mardoqueu, ele não deixou-se desestabilizar por aquela palavra terrível. E por que Mardoqueu não se deixou desestabilizar? Porque Mardoqueu sabia que Assuero, não obstante o seu império fosse da Índia à Etiópia, 127 províncias, embora fosse um soberano respeitadíssimo, temido, Mardoqueu sabia que Assuero não era o topo. Mardoqueu sabia que Assuero não era o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mardoqueu, ele reconhecia plenamente a autoridade terrena dos soberanos da terra, mas, sobretudo, a autoridade daquele que reina sobre os reis da terra, os soberanos da terra. Assuero tinha tudo que Mardoqueu faz é em função desta fé, deste crer que ele tinha com esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que ele sabia estar acima de Assuero e qualquer outro soberano. Mardoqueu não se deixou desestabilizar pelo decreto do rei. Mardoqueu não deixou se intimidar por aquela conspiração exterminadora que agora estava estabelecida. Faltava apenas chegar o dia para que ela se concretizasse. Todavia, Mardoqueu, ele determinou falar com o rei. Por quê, queridos? Por que Mardoqueu determinou falar com o rei? Porque ele sabia que aquele decreto que o rei Assuero decretou, por trás daquele decreto estava um engano, estava uma ideia errada do seu vice-rei, do seu vice-governador, digamos assim, que era no caso Amã. Mardoqueu sabia que o rei Assuero estava enganado, ele foi induzido, ele foi levado de maneira sutil a fazer aquele decreto. E a gente precisa refletir um pouco aqui, tá, irmãos? Repito-me, embora o foco desta reflexão seja Maria Santíssima Rainha Esther, que figura Maria Santíssima Rainha de Misericórdia, não podemos deixar de lado esta figura que vai atuar para que a rainha possa agir. A rainha, ela não age sozinha. Vou repetir. Embora seja a rainha Esther a nossa grande figura, não podemos ignorar quem vai trabalhar para que a rainha possa atuar de maneira positiva. E neste caso nós temos Mardoqueu. Ele precisa falar com o rei, porque ele sabe que o rei está enganado. Ele sabe que o rei foi levado a cometer um erro. O rei se deixou persuadir com as palavras do seu vice-governador, do seu vice-rei,
Amã. E é aqui que eu quero terminar essa reflexão hoje. Quantas pessoas, quantos soberanos estão cometendo atos exterminadores, porque ao lado dele tem uma pessoa falsa. Porque ao lado dele tem alguém que ele confia e que lhe está dando ideias erradas. Pessoas que não têm o coração real. Pessoas que não têm o coração da misericórdia. Pessoas que não estão interessadas com o povo. Sobretudo com os mais necessitados. Pessoas que estão ali apenas por si, pelos seus ideais, pelos seus interesses. E essas pessoas querem que aquele soberano execute os seus desejos, os seus intentos, os seus projetos, as suas vinganças, as suas ostentações. Quantos soberanos por aí estão agindo, estão decretando, repito-me, decretos de extermínio, porque estão sendo influenciados por alguém que eles constituíram, que eles escolheram para que estivessem ao lado deles. Mas essas pessoas, em vez de estarem ao lado desses soberanos, de forma ética, moral, pacífica, eles estão burlando, estão subtraindo a essência do soberano, que é a misericórdia. Um soberano, um presidente, um governador, um prefeito, um gestor que não tem misericórdia, que não está olhando para a multidão, para aqueles que estão sob o seu domínio com misericórdia, ele não serve para ser um gestor, para ser um soberano. E muitas pessoas que estão ao lado desse soberano estão fazendo com que ele esqueça disto e decrete um extermínio, a anulação de uma cultura, a subtração de um povo. Amados, esta realidade está acontecendo no nosso meio. Por favor, tem bispos e arcebispos. Tem bispos e arcebispos decretando coisas absurdas, influenciados por alguém que está ao seu lado. Tem párocos fazendo besteira, porque tem um vigário ao seu lado, dando ideia errada. Tem bispos que estão fazendo coisas erradas, porque tem um vigário geral, movido pelo seu ódio, pelo seu ressentimento, pela sua vingança. Ele quer resolver problemas da maneira dele. E ele leva lá uma conversa tão bem conversada, que o bispo diz: está nas suas mãos. Cuidado, isso vale para tudo. Isto vale para tudo. A rainha não age sozinha. O rei não age sozinho. Para que será que Deus me colocou ao lado deste rei, ao lado desta rainha? Em uma função tão alta? Para quê? Não é para eu incorporar a essência do reino, que é a misericórdia, o bem-estar do povo? Para que Deus me colocou aqui? Para que Deus me colocou nesta função, nesta posição? Isto aqui é de suma importância, queridos.
Isto é de suma importância, sabe por quê? O fim de todo Amã é numa forca. O que é que estou sendo? O que é que estou sendo? Estou sendo um Amã ou estou sendo um Mardoqueu? E observe que não foi apenas Amã a pagar um preço alto, os seus filhos também. Tenhamos cuidado. Reflitamos. O que estou sendo? Um Amã ou um Mardoqueu? Eu quero a vida ou eu quero o extermínio? Por causa das minhas glórias, por causa das minhas vaidades. Eu quero exterminar toda uma cultura? A gente volta com este tema. Um abraço.